Nesse exercício é fornecido uma base de R3 e pede para usar o processo de Gram-Schmidt para conseguir, a partir dessa base, uma base ortonormal para R3. Então vamos lá. Para facilitar, eu vou chamar esse vetor aqui de U1, esse aqui de U2 e esse aqui de U3. Quando a gente faz o processo de ortogonalização, a gente pode primeiro conseguir uma base ortogonal e depois normalizar, ou já fazer tudo junto. Eu vou fazer separado para ficar um pouco mais fácil de visualizar as contas, ok? Mas tanto faz o formato que fizer, ok? O resultado vai ser exatamente o mesmo. Quando a gente vai ortogonalizar, então, a nova base, que eu vou chamar de vetor V1, o primeiro vetor dela vai ser igual ao primeiro vetor da base anterior, da base que eu já tenho, que no caso é o vetor 1, 1, 0. O segundo vetor, eu pego como sendo o segundo vetor, vou escrever primeiro genericamente, né? O segundo vetor da base antiga, menos a projeção desse vetor, do próprio 2, na direção do vetor anterior. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou tirando a parte do 2 que eu já consegui representar, que eu já tenho, digamos, ali incorporada no V1, ok? Vamos fazer essa conta aqui dessa projeção para a gente conseguir concluir essa conta. Então, a projeção de U2 na direção de V1 vai ser o produto interno de U2 por V1, dividido pela norma de V1 ao quadrado, na direção de V1. Ou seja, vai ser o produto interno de 1, 0, 1 com 1, 1, 0, dividido. Norma de V1 ao quadrado é 2, né? A norma dele é raiz de 2, então a norma ao quadrado é 2. Na direção do próprio 1, 1, 0. Ou seja, aqui vai ficar 1 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 0, que vai dar, aqui em cima vai dar 1. Então, eu vou ficar com meio de 1, 1, 0. Voltando aqui, então a minha conta vai ficar o 2, que é 1, 0, 1, menos meio de 1, 1, 0, da onde eu obtenho que esse vetor, 1 menos meio, deu meio, 0 menos meio, deu menos meio, e 1 menos meio vezes 0, que dá 1, ok? Esse é o meu vetor V2. E o vetor V3, ele vai ser o terceiro, que eu tinha aqui, menos a projeção desse o 3 na direção do V1, e menos a projeção dele na direção do V2. Vamos calcular essas projeções. Projeção de U3 na direção de V1 vai ser o produto escalar de U3 por V1 dividido pela norma de V1 ao quadrado na direção de V1, que vai dar o 3 é esse vetor aqui, né? E eu estou fazendo o produto interno com V1. Então, vai ficar 1 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 0. Então, aqui em cima vai ficar 2. A norma de V1 ao quadrado a gente já tinha calculado ali, era 2. E o V1 é 1, 1, 0. Ou seja, deu o próprio 1, 0, ok? Vou colocar aqui, então, né? O 3 é 0, 2, 0, menos esse que eu acabei de calcular, 1, 1, 0, menos esse que eu vou calcular agora. Projeção de U3 na direção de V2, que vai ser produto escalar. Deixa eu colocar aqui já o produto interno, deixa eu colocar aqui já os valores, né? O 3 é 0, 2, 0. Na direção do V2, que é meio, menos meio e 1, dividido pela norma ao quadrado de V2. A norma ao quadrado de V2 vai ser a soma do quadrado das componentes. Então, vai ser 1 quarto, mais 1 quarto, mais 1, na direção de meio, menos meio e 1. Ou seja, isso vai ficar, aqui em cima vai ficar 0 vezes meio, 2 vezes menos meio, que vai dar menos 1, mais 0, então em cima ficou menos 1. Embaixo vai ficar, esse 1 é a mesma coisa que 4 quartos, né? Então vai ficar 6 quartos, que é a mesma coisa que 3 meios, vezes meio, menos meio e 1, ou ainda menos 2 terços, vezes meio, menos meio e 1, passando esse 2 multiplicando, né? Eu fico com menos 1 terço, vezes 1, menos 1 e mais 2, ok? Ok, vamos colocar ele aqui, né? Observe que aqui tem um menos e aqui tem um menos, então eu já vou trocar, deixar como mais. 1 terço de 1, menos 1 e 2. Aqui vai ficar, esses dois primeiros, vai ficar 0 menos 1, que vai dar menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. 0 menos 0 vai dar 0. Mais 1 terço de 1 menos 1 e 2. Para facilitar, né? Eu posso reescrever esse vetor aqui como sendo 1 terço de menos 3, 3, 0.
Ou seja, eu vou ficar, o resultado de tudo isso vai ser 1/3 de menos 3 mais 1, que é menos 2, 3 menos 1, que é 2, e 0 mais 2, que é 2, ok? Então, esse é o meu vetor V1, esse é o meu vetor V2, e esse é o meu vetor V3. Observe que, de fato, eles são ortogonais, ou seja, se eu faço o produto interno desse com esse, está dando 0, né? 1 vezes meio mais 1 vezes menos meio mais 0 vezes 1 dá 0. Desse com esse também, ok? E assim como esse multiplicado por esse também dá 0. Então, de fato, eles são ortogonais. Se não fosse, se eu chegasse aqui e não fosse ortogonal, era porque eu tinha errado a conta, ok? Uma vez que eu tenho esses vetores, para eu conseguir normalizar eles, é simplesmente dividir eles mesmo pela norma, né? Então, eu vou ter aqui um vetor W1, vamos chamar assim, que vai ser o V1 divididos pela norma de V1 ao quadrado. Pela norma de V1, desculpa, sem o quadrado. Pela norma de V1. Ou seja, a norma desse cara é raiz de 2, né? Então vai ficar 1 sobre raiz de 2 vezes 1, 1, 0. O W2, por sua vez, vai ser o V2 divididos pela norma de V2, que vai ficar, vai dar 1 sobre raiz de 6, já simplificando, né? 1 menos 1 e 2. E por fim, o W3 vai ser o V3 pela norma do, pela norma do V3, aqui embaixo fica difícil, que, fazendo as contas, deixar para vocês aqui, vai ficar 1 sobre raiz de 3 vezes menos 1, 1 e 1, ok? Observe que, de fato, eles são múltiplos dos vetores que eu tinha, né? E são múltiplos unitários, ok? Então, de fato, esses três vetores aqui, esse e esse, estão formando uma base ortonormal a partir daquela base original que tinha sido fornecida.